Olá, meu nome é Vanessa, sou médica veterinária e facilitadora de constelação familiar. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre o hábito comum, hoje em dia, das pessoas chamarem o seu cão ou seu gato de filho, de neto, de irmão. Isso é super comum hoje em dia. Afinal de contas, os animais são considerados já como membros da família. E expliquei um pouquinho também por que isso pode não ser muito legal do ponto de vista sistêmico para o seu cão ou para o seu gato. Você já parou para pensar qual que é o papel do seu pet no seu sistema familiar? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Existem alguns papéis que os cães e gatos podem ocupar no nosso sistema familiar de uma maneira super saudável, que é benéfica para a gente e é benéfica para eles. Alguns outros, nem tanto assim. E é sobre esses papéis que a gente vai falar hoje. Mas papel, que papel é esse que você está falando? Na verdade, o que eu estou me referindo é ao lugar que ele ocupa no nosso sistema. O que ele pode desempenhar na nossa família? Então, por exemplo, na região onde eu trabalho, que é na região aqui da Grande São Paulo, a grande maioria das pessoas tem o seu cão ou o seu gato como um animal de companhia, para ser companheiro de idoso, companheiro de criança ou companheiro da família. Além do papel de companhia, os cães podem desempenhar outros papéis no nosso sistema, na nossa vida. Por exemplo, nós temos os cães de guarda, que auxiliam muitas vezes na guarda, na segurança daquele patrimônio, daquela casa, daquela empresa. Temos também os cães de trabalho, que podem auxiliar os seres humanos nas atividades de caça, nas atividades de pastoreio. Temos também os chamados cães policiais, que auxiliam as forças policiais nas atividades de patrulha, nas atividades de busca, apreensão, farejamento de drogas, explosivos, entorpecentes de maneira geral. Então, essa foto aqui é um exemplo de um cão que trabalha no grupamento de operações com cães, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no combate ao tráfico de drogas e o apoio às forças de segurança. Um outro exemplo, temos o papel dos cães como cães de assistência. Então, temos os cães guia, os chamados cães terapeutas. Então, eu trouxe aqui uma foto que foi gentilmente cedida pela Cris, que é veterinária, voluntária do Inata. E nessa foto a gente vê a Laila, que é coterapeuta do Inata, uma ONG super bacana, que trabalha com intervenção assistida por animais. E a gente vê a Laila aqui nessa foto interagindo com crianças numa roda de leitura. É mais uma das funções, dos papéis que os cães podem, de uma maneira muito legal, muito benéfica, cumprir na nossa sociedade, nos nossos sistemas. Esses papéis, essas funções, são funções muito bacanas, muito saudáveis, que os cães e os gatos podem cumprir nos nossos sistemas familiares, na nossa sociedade. Mas o que é importante é que a gente precisa respeitar a espécie, respeitar a origem e principalmente respeitar a aptidão de cada animalzinho para aquele papel que a gente acredita que ele vai desempenhar. Então, por exemplo, nem todo cão de uma raça de guarda faz guarda. Nem todo cão de uma raça de guarda tem o comportamento de guarda. Nem todo cão ou todo gato serve para ser companheiro. Então, às vezes a gente busca de uma maneira muito benéfica, com a melhor das intenções, um filhotinho, um cãozinho, por exemplo, para fazer companhia para uma pessoa de idade que mora sozinha e que precisa, ou que seria beneficiada dessa companhia, mas às vezes leva para ela um filhote de cão que é extremamente enérgico, ligado, como a gente fala, ligado na tomada 220,
que muitas vezes aquele senhor, aquela senhora que pode ter restrições físicas da idade mesmo, não dá conta de cuidar. Mas aí você pode falar, não, mas espera aí, doutora, eu tenho plena consciência de que eu trouxe esse cão, esse gato para minha família para ser companheiro. Desde o começo a gente queria um animal de companhia, a gente adotou, comprou esse cão, esse gato e a gente trouxe para ser companhia, então eu tenho certeza de que ele está no papel dele, está no lugar dele. Essas trocas, essas desordens, elas não ocorrem sempre, ou na verdade, na maioria das vezes, de uma maneira consciente. Né? Então, por exemplo, teve uma situação uma vez que estava num workshop de constelação e nós fomos colocar ali os cães daquela família em ordem, né? Pela lei da hierarquia, a ordem com que eles chegaram naquela casa. Então, eram 3 cães e eu pedi ali para colocar. Então, em pé ali na sala, o cão que chegou primeiro, o cão que chegou em segundo lugar, o cão que chegou em terceiro lugar, para a gente colocar em ordem aquela matilha. E na sala tinha ali no campo uma pessoa que estava representando um dos filhos daquela pessoa que estava sendo feita a constelação. Ela não sabia que estava representando o filho. A hora que estava colocando os cães em ordem, aquela pessoa levantou e foi lá, no meio dos cães. Todo mundo ficou olhando, a cliente olhou lá e falou, que curioso, olha só, quando eu engravidei dele, quando ele nasceu, eu falava em tom de brincadeira que era mais um cachorrinho para eu cuidar. Porque eu já tinha os outros 3, estava recebendo o bebê, olha só, é mais um cachorrinho para eu cuidar. Claro que essas coisas a gente fala brincando, claro que ninguém acredita que a criança é um cachorro, mas olha o poder da palavra, sabe aquela coisa, né? De palavra cria realidade, olha o poder das palavras. E mesmo que não tenha sido a intenção, mesmo que isso não tenha acontecido de propósito, no sistema, energeticamente, aquela criança se identificava como um membro daquela matilha. Né? E qual que é o problema disso? O problema é que, enquanto ela se coloca como um membro daquela matilha, ela não está no seu papel de filho. E quando a gente não está no nosso lugar, quando a gente não está no nosso papel, a gente perde força. É uma desordem da hierarquia, desordem do pertencimento, né? Porque a gente acaba se afastando do nosso sistema para entrar ali no sistema daqueles cães. E isso é inconsciente, isso não é de propósito. E isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção, principalmente em situações de substituição. Então, por exemplo, às vezes acontece da família perder um animal, né, que faleceu por algum motivo, e para tentar encontrar uma forma de sobreviver àquele luto, sobreviver àquela dor, muitas vezes a pessoa vai lá e adquire um outro animal para colocar no lugar dele. Às vezes da mesma raça, da mesma cor e muitas vezes coloca o mesmo nome. Quando a gente faz isso, a gente não olha nem para aquele que se foi e nem para aquele que está. Né? Apesar de isso ser feito com a melhor das intenções, é uma desconexão. Porque aquele que se foi, ele tem a história dele. Ele teve um papel naquele sistema. Ele teve as experiências de vida dele, positivas e negativas, que terminou e que precisa ser respeitado. Aquele que você está colocando é uma nova história. E colocar em cima dele, muitas vezes, a expectativa que ele tem que cumprir o papel do outro, é um peso muito grande que ele não pode cumprir. Ninguém pode. A gente é único no universo. Né? E os animais também. Cada animal é único. Um não tem como cumprir um papel que era de outro. E aí você pode falar, tá bom, doutor, então tá, ó, eu entendi tudo que você falou, já compreendi as leis do amor, as ordens do amor, os sistemas, os papéis que os cães e os gatos podem desempenhar de uma maneira saudável no nosso sistema, mas olha, eu já vi, aqui em casa é isso mesmo, a gente chama de filho, chama de neto, fala que é irmão mais novo, tá tudo embolado, e agora? Como que eu faço para desembolar tudo isso, para desemaranhar essa confusão toda que sem querer e por amor a gente acabou criando? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Qual é o próximo passo? Depois que a gente consegue identificar
como que a gente desembola, como que a gente desemaranha esse novelo de lã que fica todo mundo enrolado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso.